falha da arbitragem. O primeiro lance, né, nosso de ataque, aí a gente vai estar sempre em conferência de imprensa falando de lance certo ou errado de arbitragem. Eu não comento quando perco, vou comentar quando ganho. Independente disso, é indiscutível, porque quando você tem 19 possibilidades de gol e 10 com chance muito boa para fazer o gol, a gente não pode reclamar, não. Você não pode ter um número desse no estádio, com o calor desse, do jeito que está o Rio de Janeiro, e você chegar ali na equipe, no campo, esse torcedor não tem empatia com o clube, ele com a equipe, um clube não, com a equipe, com o clube ele tem muito. Então isso nós temos que resgatar, né? Isso não vai ser da hora do dia para a noite agora. A gente pode ter certeza que isso hoje foi legal, queira ou não, poderia ter sido um pouquinho, com mais um gol ou dois, poderia ter dava uma satisfação maior para eles, mas eles vão ver uma equipe assim, dessa maneira, né, que saiu atrás, saiu perdendo e foi buscar, e buscou de forma justa, né? Foram muitas oportunidades, foram tentando chegar ao gol da adversário da melhor maneira possível, e sem o adversário ter uma chance. Então é um negócio que a gente tem que resgatar, né? Uma presença como essa na primeira partida, com esse calor, a gente tem que saber representar e dignificar muito esse sacrifício do pessoal que saiu de casa para assistir o Flamengo na estreia do campeonato. É muito cedo ainda, fã de esportes. Aí a gente está vendo novamente o primeiro gol. Jogo cheio de polêmicas. Cheio de polêmicas não, acho que um lance mais polêmico foi justamente o lance lá da bola ter saído ou não, no lance lá do René, que originou o gol de pênalti do Flamengo. Pois é, né? Ô, Salve, o primeiro, a gente já falou um pouquinho disso. E é normal que não vão parar por aí as polêmicas e tudo mais. Mas esse jogo... Mas aí quando envolve uma equipe tão grande quanto o Flamengo, quanto o Corinthians, como qualquer outra equipe grande, tem sempre essa discussão em cima de foi favorecido o time grande. Foi favorecido aquele time. Isso e claro que sempre o torcedor contra vai falar que o time tal ou o time outro foi favorecido. Você está falando com a visão jornalística, né? Vou falar agora com a visão como árbitro de futebol. A coisa mais terrível que tem para o árbitro de futebol é pitar um jogo de uma equipe com a camisa grande, tradicional, e um jogo com a equipe de camisa, vamos chamar de camisa pequena. Porque é isso, o erro é inerente à arbitragem. Assim, talvez você, Luciano Marra e o Rafa nunca erraram um pênalti, né? Mas vestiu a camisa de árbitro de futebol, errou. Não tem como não errar. O erro na arbitragem está inerente ao árbitro de futebol. Quer ser árbitro de futebol, vai cometer erro alguma vez e comete. E nesse tipo de jogo, se você cometer um erro e for a favor da equipe de camisa, chamada de camisa pequena, aquela repercussão, o fato de você ser punido muito mais forte na entidade, na federação, e o árbitro sabe disso. E o erro a favor da equipe de camisa maior, que é o que aconteceu ontem no Maracanã, e aí você fica também com muito mais repercussão e vai ser muito falado. É muito diferente esse tipo de repercussão para o árbitro quando são duas equipes de camisa menores no jogo, que vai cometer erro também, ou no clássico. Lógico que no clássico dá repercussão, mas aí não tem isso que você acabou de falar aí, né, Luciano? Porque eu, por exemplo, quando eu árbitro de futebol, nossa, quando eu apitava jogo de uma equipe grande com uma equipe pequena, para mim era muito mais tensão. Eu gostava muito mais de apitar clássico, muito mais. De apitar clássico, duas equipes grandes. Porque exatamente o que você falou, vai cometer um erro que interfere no resultado ali, o ideal é não ter, mas jogo de futebol vai ter erro. Esse rebote do chute do Pará desviado. Já pensou se a bola vai na direção do gol? O gol contra que não seria, o jogador do Bangu se machucou no lance, inclusive, o amigo pediu para sair. Mas era o rebote do chute. Esse lance aí foi o lance do pênalti em cima do Everton Ribeiro, que foi o segundo pênalti que foi desperdiçado pelo Diego. Desperdiçado, mas eu quero destacar, muito bem defendido pelo Jefferson. E dá pra gente destacar, o goleiro do Bangu faz a defesa desse pênalti do Diego
e com o pé em cima da linha, corretamente como diz a regra. Pode ver, o pé dele está fixo nesse momento, não é quando ele faz a defesa. Na partida da bola do Diego, o pé dele está exatamente em cima da linha. Muito bem o goleiro do Bangu. O jogo que... É isso, a gente já falou aqui que não dá para você concluir nada, mas, por exemplo, isso, minha opinião, o Vitinho jogou muito bem. Vários lances ali do Vitinho abrindo e cruzando a bola. Saiu vaiado, né, pela torcida. Mas eu achei que ele jogou bem, assim. Tiveram alguns lances dele cruzando a bola, com chance de finalização do Flamengo. O Flamengo não estava conseguindo realmente ter sucesso na finalização. O que chama atenção para mim são as relações entre jogadores e torcida para esse início de ano. Bem diferente, né? O Vitinho vaiado quando é substituído e o Diego muito aplaudido, apesar de tudo que aconteceu nesse período agora. Sai, fica até o meio do ano, sai agora, sai no meio do ano, permanece, renova, enfim. E tinha acabado de perder um pênalti. Então, achei surpreendente, do ponto de vista positivo até essa reação da torcida do Flamengo na hora da substituição do Diego, que acho que alternou momentos dentro do jogo também. E era natural, assim. Você começa um ano, você não está preparado fisicamente para jogar, muito menos taticamente ou tecnicamente no melhor que você vai atingir. Então, você começa num calor desgraçado. Estava muito quente, né? Aí você começa e toma um gol no primeiro minuto. Sabendo que tem um estádio cheio. Aliás, legal destacar a presença do público, da torcida do Flamengo. E é condizente com a expectativa que é criada para o clube no ano. E o torcedor, né, de início de temporada, né, do Flamengo. Sim, fantástico. E o torcedor está mais do que no direito dele. E é legal ver o torcedor empolgado com o seu clube, qualquer que seja o clube, qualquer que seja o torcedor. Mas tomar o gol logo de cara para um time que começa o ano despertando uma expectativa muito grande, era mais um desses argumentos, aí, um desses aspectos para como que vai ser reagir sem estar bem fisicamente, sem estar ajustado taticamente, sem ter tido ritmo de jogo, tendo que mudar tudo isso debaixo de um calor desses. Então, para o Flamengo foi fundamental ter conseguido, pelo menos, chegar ao placar. Pode não ter conseguido uma grande atuação, mas não dá para cobrar isso nesse momento. Nesse começo, todas as equipes grandes, acredito eu, que a grande maioria, tem um déficit de tempo se comparado às equipes menores. Sim. Né, de tempo de preparação, de pré-temporada e tudo mais. Então é natural que a gente viu vários gols ali, é natural que alguns placares, se você fala assim, esse jogo aqui foi 1-1, tal time com tal time, fala, como assim? Natural que tropece. Então, natural. E sempre começo. Então, sempre foi assim. Sim, mesmo naquela época lá dos saudosistas, mas na década de 60, acontecia também. É difícil. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, chegaram e não tropeçaram contra um pequeno. Atlético, Cruzeiro, sempre tropeçam. Eu estou falando isso porque às vezes parece que isso é algo que não tem explicação. Tem explicação e sempre aconteceu. E tem uma outra questão aí também, né, Luciano? É claro que concordo com o Rafa, a conclusão está longe disso. Mas para alguns jogadores é o jogo mais importante dos adversários. É o jogo contra o Flamengo. O cara entra com outra pegada, né? É o jogo contra o Bahia. É o jogo que o Estado vai ver, entendeu? Que às vezes o país vai ver. Então é diferente. Isso acontece mesmo, vale destacar. O Muricy Ramalho é campeão paulista pelo São Caetano. Dirigindo o São Caetano, ele é campeão paulista. Desbancou na semifinal Santos, eu lembro que desbancou grandes equipes. E essa final, o Muricy é campeão paulista com o São Caetano, ganhando do Paulista de Jundiaí. Nenhum dos 4 grandes estiveram. Isso vai acontecer sempre a qualquer momento. Agora, o estadual é interessante. Nós vimos todos os gols aqui do campeonato estadual. O Rafa tem aqui a campanha que ele fez, promessa de não analisar taticamente. A plataforma, não tirar conclusões dele, não tirar conclusões. Mas assim, não é tirar conclusões, mas é interessante como nos estaduais, o gol de casquinha, vamos lá, o gol de bola parada, estou falando dessas equipes que surpreendem os grandes. O gol, arremesso lateral dentro da área. Se a gente pegar todos os gols que você passou aí, Luciano, a gente vai ver vários gols, e você falou, olha lá, de casquinha e deu gol. Dificilmente a gente vê um gol assim de bola tão bem trabalhada, dificilmente. E também os estaduais traz isso, né? Vamos lá, o Pintado, sabe, os técnicos que surgem, né? O Pintado, com sua forma de jogar, com seu estilo de jogar, técnico do São Caetano, né? O próprio Zago, Antônio Carlos Zago.
E o Alfredo Sampaio, técnico do Bangu, qual a oportunidade que a gente tem de ver o que esses técnicos têm de ferramenta e de trabalho, né, Marra? Assim, qual é meu repertório para ir no Maracanã e ganhar do Flamengo? Como que eu vou armar minha equipe que não seja numa bola parada, que não seja um jeito diferente de jogar e tentar, conseguir um empate ou conseguir uma vitória? Deixa eu ler aqui Mas é bem isso, assim, você iguala as coisas. A gente fala dos estaduais, por que existe tanta discussão em relação aos estaduais? Pelo número de datas, claro, e também porque você coloca frente a frente num número muito grande de jogos, times de Série A contra times sem divisão. Então você tem um mundo de distância entre as coisas. Mas esse mundo diminui um pouco quando um está 2 meses se preparando e o outro está 10 dias. Então aí você diminui. A parte física vai ter uma diferença, o que iguala um pouco mais no embate entre eles. Nas primeiras rodadas isso fica mais nítido. Por isso que não dá para fazer nenhuma tempestade em cima de tropeço em início de temporada. Ninguém está na condição ideal. É melhor ganhar? Óbvio que é melhor. É melhor? Jogar bem? Claro, também. Isso tudo é óbvio. Mas se perder, se jogar mal, também não dá para tirar a conclusão, porque não teve tempo hábil para isso ainda. Na derrota e na vitória. Na derrota e na vitória. Em ambos os casos. Deixa eu ler aqui o José Eduardo, está falando que o Vitinho está pedindo banco. Segundo ele, o Enio Santos, estamos ligados aqui no melhor programa esportivo da manhã, Venturosa, Pernambuco, Enio Santos. Aqui, galera falando bastante a respeito do Flamengo, o Manuel Elias falou o seguinte, Rodolfo foi um dos destaques dessa partida aí. A gente está falando de... E aí, por outro lado, o Zé Eduardo fala o seguinte, Rodrigo Caio vai calar muita gente. Rodrigo Caio que também foi criticado por aquele lance, o primeiro gol do Bangu. Vocês acham que foi culpa do Rodrigo Caio? Não culpa do Rodrigo Caio, mas foi uma falha de posicionamento do Rodrigo Caio naquele lance do gol de Flamengo, já que a origem é um lateral? Não é normal ficar tomando gol de lateral, né? Se o Dilep estivesse jogando até hoje, aí ele ia me contrariar, mas não é normal. E eu acho também que tem a ver com o início da temporada, Tá tudo bem? Tá tudo bem. Com o início da temporada, com falta de atenção. Teve falta de atenção no lance. Olha o lance aí, ó. Que é o natural, né? São 2 jogadores, um à frente, um aí... Teve... Ele não foi bem no lance. Na disputa, era disputa muito clara, de um contra o outro. Eu acho que duelo aéreo. Acho que também não dá para criar um fantasma em cima agora, porque eu acho que as falhas com o Rodrigo Caio de uns tempos para cá ganham uma proporção muito exagerada em relação a outras, né? Se fosse outro zagueiro ali, você acha que não teria essa... A gente só citaria, falhou e tal, e pronto. O Rodrigo Caio gera discussão. E claro, a gente está falando de um jogador que por pouco não foi à Copa do Mundo. Então, a expectativa em cima dele, naturalmente, é mais alta. Até pelo que a gente sabe que é o potencial dele. Mas acho que em alguns momentos isso passa um pouquinho para quase uma perseguição, assim, aquela coisa do... Esse não pode falhar, porque se esse falhar, aí a gente vai discutir mais sobre isso. Vamos esperar. É muito início ainda para querer questionar como vai ser. Vamos esperar para ver e aí a gente discute se está bem ou se está mal. E pode ser que ele não jogue bem mesmo. Pode ser que ele não consiga se recuperar. Pode ser que ele tenha a sequência de um final ruim do São Paulo. Mas bom zagueiro ele já mostrou em outros momentos que é. E isso não tem só a ver com lance de gol do adversário. Até porque as qualidades do Rodrigo Caio também tem muito a ver com capacidade de saída de bola, você construir lance desde a defesa. Então, eu acho que é cedo para querer marcar alguém. Que ele foi mal no gol, é verdade que foi. Não dá nem para... Eu acho que o chato é para o Rodrigo Caio. Que aí a dúvida, tanto faz para mim, sabe? Assim, primeiro jogo, um gol ali e tal. Se tivesse perdido com o gol, já perdeu com o gol. Eu não tiraria nenhuma conclusão ainda. Mas para ele, para o jogador, é que fica aquela coisa, precisa provar. Ele tem que ser maduro para entender que, assim, eu vou provar. Sei quem eu sou, sei do meu potencial, tudo. Só desperta só coloca a lupa, entendeu, Luciano? Vamos observar mais de perto, quem é esse cara. Mas a lupa, ela vai estar errada a partir de 1, 2, 3 observações. Rodrigo Caio não é um jogador que vai jogar 70 jogos. Então, você vai tirar conclusões aí com 2, 3 jogos. O futebol é muito interessante porque ele é inédito. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo jogo, né? Você vai estar surpresa. O árbitro de futebol, ele sempre trabalha com isso também. Não dá para ele se preparar e falar, se acontecer isso, eu vou tomar essa decisão, vai acontecer isso, eu vou fazer isso, aqui eu vou mostrar um cartão amarelo, olha, depois aqui eu vou marcar um pênalti. Não sabe, vai acontecer ali na hora e tem que tomar a decisão. Para os jogadores também. Há algum tempo surgiu os
Renato Rodrigues da vida, né? Vamos chamar assim, né? Podemos falar isso, né? Surgiram os analistas de desempenho para filmar os jogos, para mostrar como que a equipe adversária joga, quem é o determinado jogador. E os estaduais, o início dos estaduais, tem muito disso também. Ninguém tem banco de dados ainda de como jogam essas equipes. Para preparar a sua equipe e falar, o adversário vai fazer isso, o adversário vai fazer aquilo. Ainda vai depender de umas 3, 4 rodadas para ter as imagens dos jogos e falar, jogada ensaiada é essa. Se identificar os padrões, né? O padrão de cada um, como que vai colocar, quem é o jogador que vai infiltrar, quem é o jogador na bola parada, joga no primeiro pau, joga no segundo pau. E eu acho até que nesse jogo, o Flamengo foi surpreendido, logo de cara com uma... Por mais universal que seja o arremesso lateral na área hoje, de repente... Porque tinha que ter alguém na sobra, até na frente do Rodrigo Caio ali. Você pega, tá o Rodrigo Caio com o jogador do Bangu, sozinho nesse gol. Em um arremesso lateral, tinha que ter mais cobertura ali. A gente está vendo o lance aí, ó. E a galera está participando bastante aqui. O Felipe Iuso, a zaga titular, ele é flamenguista, a zaga titular tem que ser Rodolfo e Léo Duarte. Ricardo Alves, foi precipitação da torcida às vaias ao Vitinho. Ele vai render bons frutos ao Flamengo ainda, só que de Feira de Santana, Bahia. Um abraço para você, Ricardo. O Adeildo. Sou rubro-negro, mas não entendo por que pegam tanto no pé do René. Muito bem ontem e mantendo uma regularidade. Um abraço para você, Adeildo. O Moacir Júnior, futebol carioca, fora o Flamengo, quase todo é preocupante. O futebol carioca está falindo, é a opinião aqui do Moacir Júnior. Manuel Elias, manda pra gente sua mensagem com a hashtag ESPN Bom Dia. Aliás, tinha outros 2 nomes do Flamengo que estavam ontem lá no Maracanã, mas não jogaram. Não por enquanto. Estou falando de Gabigol e Arrascaeta, que ontem foram apresentados à torcida do Mengão. Olha os 2 aí, ó, que estavam presentes. Foram ao Maracanã acompanhar a estreia do Flamengo no Carioca, né? Na Taça Guanabara, aí contra o Bangu. Marcaram presença e foram apresentados oficialmente, então, no campo, mas não jogando ainda. A torcida está na expectativa para ver esses 2 jogando, com certeza. Pelo Bruno Henrique também, né? Na expectativa também. Exatamente. E aí eu acho que entra um pouco dessa pressão em cima do Vitinho. Se a gente considerar o Bruno Henrique também, o Bruno Henrique e a Arrascaeta são jogadores que nos melhores momentos ocuparam a faixa de campo que o Vitinho ocupa. Então a concorrência é direta, é imediata. E a paciência da torcida também já carrega a bagagem da temporada passada, em que o Vitinho chegou com uma cifra alta e não correspondeu. Eu ainda acho que esse período, essa virada de ano, é fundamental para ele também. Até para ter tido período de férias, agora recuperar o melhor nível físico, recomeçar para valer, né? Tendo um começo de ano. E aí a gente vai precisar observar essas primeiras semanas de temporada. Cedo para concluir em cima do jogo de ontem. Mas as próximas semanas serão importantes para o Vitinho, porque concorrência para a vaga dele, isso está cada vez mais claro que o Flamengo vai ter. Vamos ouvir o Abel? O Abel, aproveitar que você falou aí do Bruno Henrique, a gente está vendo aqui a chegada do Gabigol e do Arrascaeta. O Abel falou sobre a chegada do Bruno Henrique. Vamos ouvir. O Bruno, passando o exame médico, já está contratado. E a princípio, não. A princípio, o que você vai ver na frente vai ser a vinda de mais um zagueiro, né? E depois vamos dar continuidade, porque nós vamos ter chance de observar todo mundo. Mas é mais um nome que chega, é basicamente isso, né? O discurso é... Vão ter que... Cada um faça o seu trabalho para ter o espaço dentro da equipe, é basicamente isso. De novo ele fala, quando ele fala, nós vamos ter chance de observar todo mundo, não é só no treino. É aquela ideia de o elenco é grande, o elenco tem muito jogador, tem muita qualidade, esses jogadores vão jogar. Ou seja, o Flamengo vai ter mesmo aquela de revezar, é uma cultura antiga, mas nova no futebol brasileiro, de trabalhar com elencos maiores, porque o calendário é desgastante e a exigência ela é inversamente proporcional à paciência. Exige-se muito rápido e tem muito pouca paciência. Natan Conceição, Renatinho, Elton Santos, o Júnior, 013 Santos está aqui com a gente. Tá aí Luiz... também com a gente? Tá aqui, tá... Leo Vegildo? Não é esse não. Luiz Lima, está aqui, o Jefferson Cunha, Leonardo Costa. Nadador, né? O Leonardo Costa está falando aqui, ó. Só acho que estão exagerando um pouquinho nas cobranças aí. A torcida, no primeiro jogo, o Rodrigo Caio falhou, por exemplo, sim, mas não acho que ele jogou mal para avaliar ele no lance aí. Tá errado isso aí. O David Martins
Tá aqui o Felipe Gonçalves de Toledo, galera participando, mandando a sua mensagem com a hashtag ESPN Bom Dia. E a gente tem uma mensagem especial que veio pelo Twitter, que a gente coloca na tela aí agora. Vamos ver. Quem é? Bom, quem tweetou pra gente? José Eduardo. Luciano, sou seu fã desde a época do Castelo Rá-Tim-Bum. Valeu, Nino. Pô, você podia ter tirado um 10, Eduardo. Na hora do 10... 6. Na hora de tirar o 10, ele errou o nome do personagem. Pô... Mas pelo menos era o Fazia o personagem Pedro, José Eduardo. Tá de brincadeira comigo? Volta aqui pra mim. Ficou bravo, hein? Fazia o Pedro, fazia o Nino. Tá de brincadeira? Vai mandar uma mensagem, pelo menos saiba que personagem eu fazia no Castelo Rá-Tim-Bum. Cadê a risada? Que falta de respeito. É essa aí, ô Carlos Eduardo? Obrigado, viu, pela mensagem. Valeu, tamo junto. Não importa o personagem, importa você mandar sua mensagem, Carlos Eduardo, sempre participa com a gente aqui. Pelo menos o Nino era do Castelo Rá-Tim-Bum. Então imagina se ele manda... Ele tava falando do programa. Ô, menino maluquinho, gostava muito lá de você. Aí mas já aconteceu muito isso, muito, mas aconteceu muito. Ele gostava de você lá, mas o personagem que ele mais gostava era o Nino. Era isso. Foi isso que ele colocou. É claro. É isso aí. Carlos Eduardo, obrigado pela mensagem. Valeu, Nino, por nos proporcionar tantas histórias no castelo. É isso. E hoje você tenta ser o Firmino, né? Firmino. Mas, mano, é porque eu tô usando um aparelho. O que a gente vai falar? Estou usando um aparelho que parece que o dente está mais branco. Mas não tá, continua o mesmo amarelo de sempre. Vamos para um rápido intervalo aí, fã de esportes? Vamos para um rápido intervalo? A gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui da ESPN Bom Dia, para a gente já voltar, porque tem muita coisa para falar. A gente só falou do Flamengo ainda, a gente já mostrou gols de vários jogos estaduais, mas tem muita coisa para falar. A gente vai falar de Corinthians, vai falar de derrota aí do Botafogo e tudo mais. A gente vai falar de tudo isso depois do intervalo, então não sai daí que a gente já volta.